História do dia que perdi a virgindade e fui parar no hospital. Pois é, bem constrangedor. Eu tinha uns 17 anos e já tava namorando há uns 6 meses. Só que eu não conseguia fazer nada. Sempre que ia rolar, eu travava. E o meu namorado já estava muito desconfortável com aquilo e parecia que ele sempre ficava forçando. Aquilo tava me fazendo muito mal e eu percebi que também tava fazendo muito mal pra ele. Foi quando eu decidi terminar com ele. Ele não questionou muito e a gente terminou meio que de boas. No outro dia, ele já apareceu com uma menina nova. E era a menina que na escola tinha a fama de ser a mais... a que dava pra geral. Aquilo me destruiu. Falei assim, então tá. O primeiro menino que vai aparecer na minha frente vai ser quem eu vou perder a virgindade. Cada besteira, né? Uma amiga que morava perto da minha casa ia dar uma festa no final de semana. E eu falei, é esse dia aí que vou perder. E aí chegou o dia da festa, eu tava, tipo assim, super confiante. Me arrumei, tipo assim, super sexy. Like pra Morou comigo e com outra ao mesmo tempo. Voltei com meu ex no Natal do ano passado. Viajamos juntos no Réveillon e foi incrível. Voltamos para nossa cidade e na semana seguinte ele disse que tinha que viajar para a Serra com um amigo do trabalho antigo, mas eu sabia que ele nem gostava desse amigo. Fiquei super chateada e desconfiada, porque durante o término nós nos envolvemos com outras pessoas, mas não quis arranjar briga e me arrumei para sair para beber com os amigos. Assim que ele viu meus stories, arrumada pra sair, começou a me xingar, dizendo que eu tava com outro que tava traindo ele e eu simplesmente comecei a chorar. Na mesma noite ele disse que queria voltar de viagem pra dormir comigo, mas eu tava muito chateada e não aceitei. Enfim, 2 meses se passaram e eu acabei descobrindo que o amigo do trabalho antigo que ele falou se chamava Clara, e enquanto nós dois estávamos completando 4 anos de namoro, ele estava completando 1 ano de namoro com ela. História do dia que meu irmão colocou fogo em mim. Vocês pediram muito e eu vim aqui contar uma história minha. Então vamos lá. Pra contextualizar, eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 5. No dia que isso aconteceu, minha mãe foi dormir e deixou eu e meu irmão na sala pra gente dormir com a TV ligada. Aí nós colocamos 2 colchões no chão e começamos a assistir um filme. Mas eu dormi muito rápido e ele ficou acordado. Aí ele foi no banheiro e lá tinha um isqueiro da minha mãe. E desde pequeno ele era fascinado em fogo. Então ele levou o papel higiênico e o isqueiro que tinha lá pra sala, sentou do meu lado e começou a brincar com o fogo. Não tinha como isso dar certo. Aí começou a queimar a mão dele e ele teve uma reação automática de jogar pra longe. E no que ele jogou, pegou em mim. E eu tava dormindo. Ao invés dele tentar me acordar ou chamar minha mãe, ele simplesmente começou a soprar. Porque ele achou que minha mãe ia ficar brava. Só que todo mundo sabe que quando você assopra o fogo, ele aumenta. Então aquele fogo só foi piorando. E eu tava literalmente dormindo e pegando fogo. Só que chegou num ponto que tava prestes a pegar fogo na casa inteira. Aí ele foi lá e chamou minha mãe. E nisso eu acordei. Eu literalmente pulei do chão. Like pra parte 2. História de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Éramos uma família padrão. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã gêmea e eu. Eu lembro que na época nós tínhamos 12 anos, eu e a minha irmã, e o meu irmão tinha 19. Eu lembro que minha tia e o meu primo decidiram se mudar do estado que eles moraram e vieram morar perto da gente. Só que a gente nunca tinha visto essa minha tia e muito menos esse primo, né? Depois que eles mudaram, eles foram na nossa casa para um jantar e a gente acabou conhecendo eles. Só que durante o jantar, eu e a minha irmã percebemos olhares diferentes entre o nosso irmão e o nosso primo. Só que a gente não viu maldade deles se olharem, sabe? Mas era estranho. Até que esse primo começou a frequentar muito a nossa casa e dormir muito na nossa casa. E claro que ele dormia no quarto do nosso irmão, né? Um dia o nosso primo dormiu lá e eu acordei de madrugada com um barulho muito forte vindo do quarto do meu irmão. Acordei meu irmão pra ir lá e quando chegamos lá a porta tava trancada. Mas aí, curtem muito pra parte 2! História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos pra casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala. E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa.
Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. História de como eu descobri que meu padrasto só se casou com a minha mãe pra ficar comigo. Então, um dia eu tava com a minha mãe na sala e começou a chegar um monte de mensagem no celular dela. E ela saiu da sala, foi pro quarto e deixou a porta encostada. Então, como eu sou muito curiosa, eu fui atrás. E ela tava sentada na cama rindo pro celular. Então, tinha certeza que ela tava conversando com o cara. Se passaram algumas semanas e ela acabou me apresentando um namorado novo. Ele era muito bonito, mas ele era estranho, tipo, ele me olhava estranho, sabe? Até que um dia minha mãe saiu de casa e ficamos só nós dois. Eu fui ver um filme e ele veio junto. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa. Eu achei aquilo muito bizarro e fui ao banheiro só pra sair daquela situação desconfortável. Quando eu voltei, ele tava no mesmo lugar, e aí eu sentei bem longe dele. Eu não comentei nada por muito tempo, mas ele sempre me olhava com atração. Até que minha mãe disse que tava noiva. Sério, qual é 3 meses de namoro e ela já tá noiva? Ela queria mesmo se casar. E vocês não sabem o que ele fez no dia do casamento. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto só casou com a minha mãe pra poder ficar perto de mim. Continuando, com 3 meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar, e eu não acreditei nisso. Porque como em 3 meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tal. E quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo. Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe, que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação, parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco. E saí andando, voltei pra igreja. Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados e nunca mais ele chegou perto de mim. 11 anos eu conheci um garoto e nós viramos amigos, melhores amigos. E aí ele começou a me roubar beijinho, selinho, né? E eu tava gostando muito dele. No meu aniversário de 13 anos, ele me pediu em namoro. E eu, na época, né, eu era muito religiosa da igreja, eu sempre orava muito pela gente, pra gente ser o casal certo, e assim foi. Aí quando deu 14, 15, do meu aniversário de 15 para 16, eu tive uma briga muito feia com a minha mãe. E minha mãe desceu o tapa na minha cara. E naquele momento eu fiquei muito furiosa, liguei pro meu namorado e pedi pra ele me buscar. Ele me buscou, peguei minhas coisas e fui morar com ele dentro da casa da minha sogra. E ali eu fiquei uns 2 meses. Aí eu fiz amizade com a minha mãe, decidi voltar pra casa. E foi muito tranquilo ter morado lá na casa da minha sogra. Quando eu completei 17 anos, eu descobri que estava grávida. E pra mim foi a melhor fase da minha vida, porque eu sempre sonhei em ser mãe, era um sonho meu, e eu queria ser mãe nova, né? Minha mãe aceitou na hora que seria avó, já o meu pai já foi super durão, porque eu tava no 3º ano do ensino médio, ele queria pagar minha faculdade, e eu na hora que descobri que tava grávida, eu não queria fazer mais faculdade, né? Queria mobiliar o quarto do meu filho, tudo isso. Eu passei a minha gravidez inteira morando com a minha mãe. Depois que a minha filha nasceu, eu decidi que eu gostaria de morar com o meu namorado, né? Praticamente casar e virar meu marido, né? Pra ele também ficar perto da filha, eu ficar perto dele, que era um sonho também casar com ele. Então eu decidi mudar pra dentro da minha casa da minha sogra novamente, mas pra morar mesmo. E assim foi, peguei tudo que era meu e fui pra lá. No começo foi até tranquilo, mas depois de um tempo, quando passou assim uns meses que eu tava ali dentro, começaram as indiretinhas da minha sogra. Ela mandava indireta, ela me chamava de folgada, ela fazia fofoca. Ela tinha três filhos, né? O meu namorado e mais 2. E eles tinham namoradas. A minha sogra com os meus cunhados, que as minhas cocunhadas, falava mal de mim horrores. Só o meu namorado e um cunhado que me apoiava, sabe? Que me defendia quando ela falava mal de mim. Mas era assim, às vezes eu tava no quarto, ela tava na cozinha conversando com o filho, falando mal do outro filho.
Entendeu? Aí esse filho foi embora. Aí ela tá ali na lavanderia, chega o filho que ela tava falando mal e ela começa a falar mal do filho que ela tava falando na cozinha. Então ela mesmo fazia discórdia, ela era intriguenta, fofoqueira, falava mal de todo mundo e se achava a santa, porque ela frequentava a igreja, sabe? Então ela falava, ai, Deus tem misericórdia da pessoa que você tá se tornando. E eu assim, pô, falava que eu era barraqueira, porque eu era mesmo, porque chegou um momento que eu não estava mais aguentando as humilhações, sabe? Eu arrumava a casa inteira, lavava vasilha, lavava roupa, não deixava faltar nada pro meu namorado, meu marido, né? E ela falava mal de mim, falava que eu não fazia nada dentro de casa, que eu só ficava enfiada dentro do quarto deitada. Sabe, que eu não cuidava do meu filho direito. E era muita humilhação, eu não tava mais aguentando, sabe? Era um barraco, porque eu acabava falando verdade na cara de todo mundo, metia a cara mesmo, e eu perdi a razão quando eu xingava. Quando eu começava a xingar, pronto, acabou, eu perdi toda a minha razão. Depois de uns 8 meses vivendo essa bagunça, essas intrigas, essa coisa que eu não era acostumada, porque minha mãe me criou muito diferente desse ambiente, sabe? E ali, ela criava a discórdia, entendeu? E ela falava da própria discórdia que criava. Ela reclamava da tempestade que ela fazia quando chovia. E aí, de tanto ser humilhada, eu falei pro meu namorado, vamos sair dessa casa, não aguento mais. Meu namorado pegou e alugou uma casa, a gente alugou no impulso, sabe? Alugou qualquer casa, mudamos. E dali, pronto. Ai, paz na minha cabeça. Começamos a ter paz, né? Porque ninguém podia falar mais nada da nossa vida, ninguém morava com a gente. Depois de uns 2 meses, eu e meu namorado, marido, começamos a brigar muito. E por um deslize meu, acabei traindo ele. E ele descobriu, e ele ficou muito chateado, decepcionado e voltou pra casa da mãe. Eu, sem motivo de morar sozinha, também voltei pra casa da minha mãe, né? Só que se passaram o quê? 1 semana e meia, 2 semanas, eu já tava mega arrependida do que eu tinha feito. E ele foi na minha casa, né? E pediu, pelo amor de Deus, pra gente voltar, pra gente casar, pra gente ficar junto de novo. Que ele me perdoava, que ele me amava, que eu era a família dele, mas a minha filha, nossa filha. E a gente voltou. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou voltar a morar na casa da minha sogra. Aí minha mãe falou, minha filha, você tem certeza? Você lembra da humilhação da última vez? Eu falei, mãe, a gente não escuta a mãe, né? Eu falei, mãe, relaxa, vai dar certo. Só que dessa vez, eu não sei o que aconteceu, mas todas essas brigas, essas coisas, me fez amadurecer. Eu mudei pra dentro da casa da minha sogra com outra cabeça. Eu já sabia o jeito que ela era. Então tinha coisa que ela falava, eu respirava fundo, eu relevava. Tinha coisa que eu escutava, que eu ouvia, ficava calada, eu não comentava, eu fingia que não estava ouvindo aquilo, fingia que não sabia de nada, respirava fundo. Quando começava as intrigas, fofoca, não sei o que, a primeira coisa que eu fazia era de fininha, eu ia saindo, não me metia em mais nada. Comecei a ter mais postura de mulher, agir com mais amadurecimento. E eles tentavam falar de mim, só que dessa vez eu não tava reagindo mais, entendeu? Eu respirava e deixava passar. E aí, a partir dali, eles começaram a ficar com mais raiva, porque eu não tava conseguindo me atingir, entendeu? Passou uns 6, 7 meses, já não tava mais aguentando também, só que dessa vez com mais postura. E falei pro meu namorado, agora vamos mudar de verdade? E nós decidimos mudar. Comecei um relacionamento muito nova, muito jovem. E querendo ou não, quando a gente vai ficando adolescente, jovem, vai aparecendo, surgindo tanta novidade, tanta coisa boa. Só que tanto eu quanto meu namorado, nós tivemos companheirismo, respeito e cumplicidade para lidar com todos os problemas juntos. A gente passou por tudo isso. Então, às vezes, a gente pensa assim, ai, não dá certo, que não sei o quê. Mas às vezes o amadurecimento tá na gente. Entendeu? Ah, meu namorado não é maduro. Mas às vezes quem não é maduro é você. Entendeu? Ah, minha sogra não gosta de mim. Mas às vezes quem não gosta da sua sogra é você. Ah, minha sogra fala mal de mim. Mas às vezes quem fala mal da sua sogra é você. Então o intuito é, às vezes, a melhor coisa que tem é você relevar algumas coisas e se analisar para saber se realmente não é você que está atraindo todos esses problemas. Quando eu era criança, eu detestava ir pra escola. Tipo, não gostava de ir pra escola, não gostava de estudar, eu odiava mesmo. A minha mãe fala que eu dei o maior trabalho pra ela, dizendo ela que tinha que me obrigar pra escola, tinha que me obrigar a fazer lição de casa, dizendo ela que era um tormento. Mas enfim, quando eu entrei no 8º ano, 8ª série, né, tava mais ou menos com os meus 13 anos de idade, eu conheci o professor Edilson.
E esse professor me fez gostar um pouco de ir para a escola, me fez sentir um pouco de interesse de estudar, porque ele era muito diferente comigo. Ele não me enchia o saco igual os outros, ele não pegava no meu pé, não torrava as minhas paciências. Ele me dava o maior apoio, me ajudava, era gentil, legal comigo. Então, com isso, a gente acabou se aproximando e ele tornou o meu melhor amigo. Olha só que bizarro, um professor, o meu melhor amigo. E eu dividia tudo da minha vida com ele, tudo que acontecia em casa, tudo que acontecia com as minhas amigas, tudo eu dividia com ele, eu pedia a opinião dele, eu pedia um conselho, sabe? Então, tipo, era uma relação de amizade mesmo, eu enxergava ele como se ele fosse uma menina da minha idade, só pra você ter noção do grau de confiança e de amizade que eu tinha por ele. E aí, no meio do ano, entrou um menino na nossa turma que eu fiquei apaixonadinha por ele. E aquele sentimento era muito novo pra mim, eu nunca tinha sentido aquilo antes, então eu já fui logo dividir com o professor, né? Contei tudo, toda animada, falei pra ele que eu tava apaixonada, que o menino também tava gostando de mim. E ele teve uma reação muito esquisita. Ele falou assim, esse menino não é pra você, esse menino é um moleque, ele é muito novo, uma criança infantil. E eu falei assim, ué, Edilson, mas eu não tô te entendendo não, ele é da minha idade. E ele pegou e falou assim, mas é diferente. Uma menina de 13 anos, ela já é uma moça, quase mulher. Já um menino de 13 anos, ele é uma criança ainda. E naquela época, eu não estranhei ele falar aquilo pra mim, porque a gente tinha intimidade pra conversar qualquer coisa, entende? E aí acabou que eu não dei muita bola pro que ele me disse e comecei a namorar esse menino meio que escondido, porque eu também não queria ele encher no meu saco, né? E aí um dia, chegou nos ouvidos do professor Edilson que eu tava namorando escondido com esse menino. E ele me chamou pra conversar muito bravo, falou um monte de coisa pra mim, gritou e ameaçou assim que ia contar pros meus pais já que eu tava namorando escondido. E eu estranhei, porque como eu disse, eu contava tudo da minha vida pra ele. Ele nunca teve aquela reação comigo, nunca me criticou por nada, pelo contrário, ele agia comigo como se ele tivesse a minha idade. E agora, nessa altura, ele queria fazer um papel de professor, então aí eu comecei a estranhar e eu vi que tinha alguma coisa aí. Então, eu resolvi mentir pra ele que eu tinha terminado com esse menino e resolvi meio que dar uma afastada dele também, sabe? Porque eu fiquei assim com um pezinho atrás com aquela reação dele. E aí fiquei namorando com um menino muito mais escondido do que eu tava antes. Além de estar escondido dos meus pais, agora ainda tava escondido do professor, né? Até que passou 3 meses que a gente tava namorando, já tava no final do ano. Inclusive, faltava pouco tempo pra eu deixar de namorar escondido com ele, porque a minha mãe dizia assim que quando eu completasse 14 anos, ela ia deixar eu namorar. Então, assim, faltava pouco tempo pra isso. Um dia todo mundo saiu, né, da aula, bateu o sinal pra gente ir embora. Nós dois esperou a escola inteira sair e voltou pra dentro da sala pra gente poder ficar sozinho um pouco. A gente não tinha muita oportunidade de ficar sozinho, de poder namorar, sabe? E aí nisso, a gente tava sentado nas cadeiras assim, um de frente pro outro e tava de mão dadas e conversando, sabe? E aí quando pensa que não, o Edilson voltou pra escola e entrou pra sala e pegou nós dois ali naquele clima maior romântico. Eu acho que na verdade ele tava me vigiando, né? Porque não tinha condições ele pegar aquilo ali. E ele já chegou fazendo o maior escândalo, gritando, brigando, mandou meu namorado embora pra casa dele. E assim que meu namorado foi embora, ele me pegou pela mão e saiu me arrastando pra sala da diretora. Só que detalhe, não tinha ninguém lá mais. E aí assim que a gente entrou na sala dela, ele foi logo fechando as cortinas da janela e trancando a porta. E aí eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque eu pensei, o que ele vai fazer comigo aqui, trancando tudo? E eu falei assim, Edilson, tá maluco? O que você acha que você tá fazendo? E quando eu falei isso, ele veio, segurou no meu rosto e me deu um beijo na minha boca, à força. E aí eu peguei, empurrei ele, falei, você tá doido? O que você acha que você tá fazendo? E ele falou assim, você é minha. Eu não aceito você ficar com mais ninguém. Você acha que você me seduziu todo esse tempo, agora você simplesmente me troca por outra pessoa? Falei, você tá pirado? Você pirou na batatinha? Porque que eu saiba, a gente é só amigo. Olha a sua idade e olha a minha. Você tem idade de ser meu pai. E ele tava tão surtado que ele nem lembrou que na escola inteira tinha câmera, inclusive naquela sala que a gente tava. Quando eu fiquei discutindo com ele assim,